O primeiro capítulo do remake de Pantanal de 2022 já nos deixa claro sobre quais valores familiares a novela abordaria e de qual tipo de parentesco teria mais foco, pai e filhos, homens. Além de já entendermos que a história teria como plano de fundo a região rural pantaneira, comandada por grandes latifundiários e suas criações de bovinos. A primeira cena mostra uma espécie de passada de bastão de pai para filho. O ator Paulo Gorgulho, que fez o Zé Leôncio jovem na primeira versão de 1990 e que nesse único capítulo interpretou o pai do personagem Juventino, entrega o berrante para o Juventino. Uma alusão que se refere tanto à entrega da história para essa nova versão da novela, quanto à sucessão da nova autoria da obra do avô Benedito Rui Barbosa para seu neto Bruno Luperi. Você nunca será esquecido, disse o Juventino de Irandir Santos ao se despedir do velho Cesse. Papel nessa versão de Paulo Gorgulho. Mais do que situações melodramáticas que envolvem a real paternidade de um ou de outro personagem, acredito que o afeto, a fidelidade, o respeito, os limites em uma relação entre um pai e um filho e a sucessão de gerações são os temas principais de Pantanal. Seu Juventino era o sinônimo de um perfeito herói para seu filho Zé Leôncio, que enlouqueceu à procura dele após ele ser levado pelos mistérios da mata pantaneira, literalmente. Seu Juventino morre misticamente, e misticamente se torna o protetor do Pantanal, o Velho do Rio, uma entidade que se transforma em sucuri para atacar os vilões da mata, curar as pessoas de bom coração quando essas são mordidas pelos animais venenosos, ou as ajudar quando se perdem na imensidão do Pantanal. Um guardião espiritual da região que zela pelos rios, animais e matas e representa a ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual que se funde naquelas terras. Zé Leôncio demora a perder as esperanças de reencontrá-lo e também não acredita que seu pai seja esse tal ser Velho do Rio que todos comentam. Afinal, um pai como o Juventino era, nunca deixaria seu filho sem notícias se realmente estivesse vivo e sã. Mas o que Zé Leôncio só compreende no final é que a herança mais importante que seu pai lhe deixou foi a terra que ele decidiu viver e denominava de paraíso, ou Pantanal. E para isso acontecer, o preço que os dois tiveram que pagar foi a companhia de um com o outro. O propósito do Velho do Rio, além de defender o Pantanal, era o de criar um solo fértil para que sua família cresça, para que sua árvore genealógica crie frutos, ao mesmo tempo para que seu filho e seus netos, homens, cumprissem o papel de cuidar e preservar o meio ambiente que os cercam. Uma espécie de troca abençoada de favores entre a terra e os filhos que dela nascem. Zé Leôncio dedicou sua vida inteira em prol de seu negócio no Pantanal e assim se tornou um latifundiário muito rico, o rei do gado. Tudo para preencher a dor de não ter mais seu pai ao seu lado e para que seu filho Juventino, o Jove, herdasse as várias terras que ele tomou posse. Jove morou desde bebê no Rio de Janeiro e só conheceu seu pai depois de adulto, por conta da separação de seu pai e sua mãe. Era claro que depois que Jove se acostumasse com a vida no Pantanal, ele cumpriria um papel diferente dos outros homens daquela fazenda. Não um papel de peão como José Leôncio foi no início, mas Zé Leôncio não enxergava isso com clareza nos primeiros contatos que teve com o filho, o que resultou em muitas discussões entre os dois. Todas as gerações dos Leôncios foram peões boiadeiros. O peão é um empregado rural encarregado de manejar, bem como negociar o gado ou o boi. Além disso, ele conduz, guarda e resgata o rebanho. Esse profissional, na maioria das vezes, é um homem simples. Zé Leôncio, de simples peão, tornou-se um grande latifundiário, dono de empresa. Mas sua essência continuou a ser de um peão. Esses peões geralmente são homens com suas masculinidades bem afloradas. Aquele tipo de masculinidade tradicional que compõe certas regras que determinam comportamentos específicos, esperados de indivíduos do sexo masculino.
e o que se opõe a isso sinalizaria fraqueza. Coisas como o homem deve ser sempre forte, não pode expor suas emoções, seu papel na sociedade deve ser distinto do da mulher e etc. E o jovem Jove veio para distorcer tudo isso. Ele inicialmente não desejava ser um peão, apenas conhecer seu pai que por muito tempo ele nem sabia da existência. Os dois se decepcionam um com o outro. Zé Leôncio esperava ver um filho instruído e intelectual que também é apto para herdar a sela de prata do cavalo. E Jove esperava encontrar um pai acolhedor, apenas. Para Leôncio e os empregados da casa, Jove não se comporta como um homem. Em outras palavras, o jeito mais sensível e não tão másculo como os deles tornam ele um homem gay. Apesar dele não ser realmente gay, o seu lado másculo ainda é questionado quando se relaciona com Juma Marruá, já que, de acordo com seu pai, Jove deveria controlá-la a punhos fortes, não deixar ser controlado por ela. Sendo assim, os limites que não devem ser ultrapassados numa relação entre um pai e um filho deveriam ser salientados para que os dois entrassem em conciliação. Apesar de depois de um tempo, Jove ter se tornado um peão iniciante para se assemelhar ao pai, ele não larga sua essência e consegue achar um meio termo e seu rumo na fazenda sendo sempre aconselhado pelo seu avô, o Velho do Rio. Ele prova para o pai que a masculinidade excessiva não precisa ser necessariamente uma qualidade para exercer funções de um peão ou de um empresário, ou mesmo para ser um bom marido de uma mulher forte, como a Juma Marruá. Já Tadeu, o filho de Filó, é o oposto que Jove representa. Filó é a fiel companheira de Zé Leôncio desde que ele se instalou no Pantanal. De prostituta a mãe zelosa e uma leal companheira, ela chega ao Pantanal junto com seu filho pequeno Tadeu. Zé Leôncio a ajudou a criá-lo, porém sendo apresentado como seu padrinho. Apesar de não terem parentesco de pai e filho, Tadeu foi educado diretamente de acordo com as condutas de Zé Leôncio, ou seja, um legítimo Leôncio e filho do Pantanal. E ao contrário de Jove, ele se torna uma perfeita réplica de Zé Leôncio e seus ancestrais, um peão experiente e meio chucro. Filó, com a intenção de dar um pai para seu filho e um filho peão para seu grande amor, ela decidiu mentir e dizer que Tadeu é realmente filho de Zé Leôncio. Diante das tantas dúvidas que borbulhavam na cabeça de Tadeu por muito tempo sobre essa revelação ser verdadeira ou não, ele sofre um forte baque quando descobre que o homem que ele venera acima de tudo não é seu pai, e que sua mãe Filó mentiu. No final, Zé Leôncio diz a Tadeu que ele foi e sempre será seu filho, mesmo não sendo ligados por sangue. Atordoado com a notícia, o Velho do Rio, que até então só tinha aparecido para os netos Jove e Zé Lucas, finalmente aparece para Tadeu. O velho afirma para ele que um filho de coração não difere em nada de outro filho. Isto é, ele também é neto dele. Tadeu se enche de alegria ao ouvir essas palavras, pois compreende que a paternidade de Zé Leôncio com ele está ligada por algo muito mais forte que qualquer coisa: o amor. Volta para seu pai e diz para ele que você é meu neto de amor. É o que o velho diz, coisa que também foi evidenciada quando o velho toca o berrante para abençoar a vitória de Tadeu na disputa pela herança da sela de prata entre os 3 irmãos. Afinal, o filho mais apto para herdar esse objeto, que simboliza a tradição dos Leôncios, seria mesmo um filho como Tadeu. Tadeu vira o responsável pela fazenda do Pantanal e Jovem responsável por comandar os negócios empresariais. O destino de Zé Leôncio não poderia ser outro além o de herdar o lugar de seu pai como o guardião do Pantanal. O protagonista faleceu na semana seguinte de seu casamento com sua amada Filó. Com sua doença do coração já agravada, sofre um infarto e morre, e simbolizando um encontro com seu pai no paraíso pantaneiro, em um ambiente pós-morte, os dois finalmente dialogam. Nada acaba sobre essa terra e nunca acabará. Você tem seus filhos e seus netos. Cuide bem deles. Foi o que seu pai Velho do Rio disse a ele antes de partir de vez. A passada de bastão de pai para filho que foi feito com o berrante no primeiro capítulo, nessa ocasião,
foi feita com Zé Leôncio se apoiando no cajado deixado por ele e vestindo seus trajes, depois que ele mergulha para descansar para todo o sempre no fundo do rio. E Filó, que foi a mulher que amou Zé Leôncio até o fim, agora sendo a grande dona da fazenda do Pantanal, como sempre foi de seu direito, não perde a esperança de reencontrá-lo, já que sabe que ele se tornou o místico novo velho do rio. A ironia do destino é que mesmo os modelos das gerações dos Leôncios sempre serem perpetuados por homens, antes de Tadeu, é claro, seria Filó a próxima a se tornar a nova guardiã velha do rio. Dos filhos dos nossos filhos verão. E você, o que acha? O Novelarte te convida a analisar e questionar, além do que é mostrado nas novelas. E não esqueça de ajudar esse canal com comentários, sugestões de análise de novelas e, lógico, com a sua inscrição. De noveleiro para noveleiros. Até a próxima!